Olá, eu sou Silvia Calandrini, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Toca. Hoje eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, Paulo Maués Correa, amigo, escritor, professor, crítico literário e um autor publicado pela editora Pacatatu. Paulo, que alegria receber você. Ô Silvia, alegria e o prazer meu de estar aqui na Toca, né? Finalmente, né? Tantos planos e aí nunca dava, dessa vez deu certo. Deu aqui certo. Pra gente conversar, trocar uma ideia, vai ser muito legal. Muito bom mesmo. Além desse currículo extenso, Paulo é um grande contador de histórias. E aí nós sabemos, toda história tem um começo. Qual foi o começo da sua relação com a leitura e com essa mágica, que é contar e encantar por meio das histórias? Ah, minha amiga, a gente vai voltar ao tempo da Idade da Pedra, na brincadeira. Silvia, como a maioria das pessoas, esse encantamento pela leitura, pelas histórias, começou na minha casa, junto à minha família, com os meus familiares contando histórias e eu, assim, apaixonado, curioso, né? E isso se estendeu para a escola, onde aconteceu minha formação leitora, associada também a livros que chegavam às minhas mãos na minha casa. Os livros sempre acham um caminho, mesmo que seja misterioso, para chegar às mãos dos leitores, né? De tal forma que esses caminhos tortuosos levaram os livros até mim, e os livros, eu te garanto, foram assim a minha primeira grande paixão. Mesmo quando eu não sabia ler, eu tinha uma caixinha que eu guardava todos os livros que apareciam na minha casa, porque o objeto livro foi o que me encantou antes da leitura, né? Eu desenvolvi a leitura daquele jeito que criança desenvolve, né? Sim. Mas ainda não era uma leitura formal, digamos, mas já era o despertar da paixão pelos livros e que se desdobrou na paixão pelo que há dentro dos livros. Histórias as mais encantadoras possíveis. Plurais, encantadoras, assustadoras também, porque também fazem parte de mexer com a curiosidade do leitor, né? E foi assim, eu só posso agradecer a minha família, à escola e ao destino que me colocou assim num rumo de encantaria e de valorização da importância da leitura. Nós somos professores e neste caminho tem um nome ou nomes que gostaria de relembrar? Nomes de professores, na 7ª série teve a minha professora Glória, e me encantou, agregando ao meu repertório e a possibilidades de encantamento com a leitura, agregou a música também. Então foi a primeira vez que uma professora de português levou música para isso. Eu faço isso com os meus alunos, porque eu sei que a música não tem limite. Ela invade o corpo da pessoa, mesmo que a pessoa não queira, né? Sim. Não dá para simplesmente desprogramar, eu não quero ouvir essa música, ela não respeita limites. E aí eu uso a música também como uma ferramenta, como um instrumento pedagógico, algo que eu aprendi na 7ª série com a minha professora Glória, mas ao longo da minha formação foram tantos professores maravilhosos, né? Eu devo muito a muitos educadores, de tal forma que o meu trabalho como docente é uma tentativa de retribuir aquilo que eu recebi dos meus professores. Linda essa história, então com certeza a leitura vem a partir da família e a partir da escola. Mas e aí, como surgiu então o escritor? Olha, Silvia, essa é uma pergunta muito engraçada, porque o escritor surge de modo muito sorrateiro. Ele vem como um desdobramento da identidade de leitor. Não existe escritor sem que esta figura seja, antes de mais nada, um leitor. Sim. E é claro que eu tive um processo de leitura, de formação como leitor, que passou por várias etapas. Desde a fase inicial, com as historinhas, com os quadrinhos, que são um gênero maravilhoso para levar para a criança, até aos clássicos da literatura. Minha paixão pela mitologia clássica foi assim determinante para que eu encontrasse livros importantíssimos na formação, assim, na base leitora de qualquer cidadão. E, claro, mais uma vez a intervenção de professores, né? Nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui o papel do meu primeiro grande orientador dentro do curso de letras já, que é o professor José Arthur Bogéia. Grande nome. Saudoso, uma referência em se tratando
do estudo de autores paraenses. Foi ele quem me presenteou com o Inglês de Souza, que é o autor a respeito do qual eu mais escrevi, e depois dele os meus orientadores, né? Por exemplo, o professor Gunther Pressler, o José Guilherme Fernandes, e a professora Renilda Bastos, que são os meus amigos, né? Pessoas que eu admiro, que eu aprecio mesmo, e, sobretudo, o meu amigo Luiz Heleno Montorio del Castillo, que me orientou no mestrado e no doutorado, e assim, é sempre um prazer dialogar com o Heleno, e ser orientado por ele é um prazer maior ainda, porque a gente ri muito, né? Porque Sim. Ele respeita muito o meu estilo de escrever, e eu sempre faço um jogo de palavras dentro daquilo que eu produzo, e ele entende isso e se diverte também, né? Sim, então são pessoas que respeitaram o meu jeito de escrever, que é um jeito que é o meu estilo, e assim é a minha identidade. Eu não gosto dessa coisa da escrita engessada, acadêmica. Eu acho que eu sou leitor do Roland Barthes, né? Então escrever, mesmo que academicamente, mesmo que ensaísticamente, deve ser um exercício de arte, né? E obviamente outras pessoas contribuíram muito, e aqui eu gostaria de destacar o papel de duas, são um conjunto, na verdade. Sim. Primeiramente na escola básica, a partir do projeto Texto e Pretexto. Eu fui aluno, a vida inteira aluno da escola pública, e na escola municipal, em fins dos anos 80, início dos anos 90, havia a disciplina Literatura Paraense, que era gerenciada a partir de um material produzido pelo Paulo Nunes, pela Josse Fares, pela Bel Fares e pelo Rei Vinas, né? E os três primeiros se tornaram meus amigos, assim, pessoas que eu, assim, pelas quais eu tenho uma estima assim muito grande. E eu comecei a minha formação, digamos, mais sólida como leitor a partir de autores paraenses, sobretudo como desdobramento dessa disciplina. E quando eu comecei a escrever com Bogeia, né, profissionalmente, essa bagagem que eu trouxe continuou me ajudando, né? E depois, quando eu me tornei professor, e em algumas circunstâncias eu fui professor da disciplina Literatura da Amazônia, ou Literatura Brasileira de Expressão Amazônica, tem nomes para vários nomes, né? Esse material sempre me acompanhou, me acompanha até hoje, né? Então, esse conjunto de experiências foi muito significativo para a minha formação leitora e o desdobramento como escritor também. E um grande nome que é fundamental é o Valcir Monteiro, né? Primeiro, eu descobri como leitor, o Visagens e Assombrações de Belém foi um dos primeiros livros assim que me encantaram, e depois a gente se encontrou no ano de 99 num congresso, e assim ficamos amigos de imediato, e depois ele me convidou para trabalhar com ele como revisor. Foram 20 anos trabalhando com ele, ele partiu em 2019, eu publiquei um livro sobre ele, né? Sim. Valcir Monteiro, o Homem das Visagens e Assombrações, e eu tive assim a felicidade de receber, como forma de consideração também da família, parte do acervo do Valcir, né, que tem me ajudado na minha atividade como pesquisador, né? Um pedaço da Amazônia que veio para mim e que é um pedaço da história do meu amigo que eu cuido com muito carinho. Muito bem, então você, autor, pesquisador e, além de tudo isso, revisor, como bem falou. Muito provavelmente, do que eu já conheço da sua história, e há muita história, muita conversa nesses anos de amizade. Então, do que conheço, foi justamente nesse período de trabalho com o professor Arthur que você começou também esse trabalho como revisor, que já dura muitos anos, não é? Silvia, o meu trabalho como revisor tem mais tempo do que o trabalho como professor, né? Sim. Porque eu trabalhei com Bogeia como assistente de pesquisa. Essa foi a minha relação com ele, inicial pelo menos. Depois a gente ficou amigo, né? De tal forma que ele se mudou para o Espírito Santo, ele mandava material para mim. Domingo, 7 horas da manhã, tocava o telefone, era o Bogeia para falar comigo, era sagrado, Sim. né? E isso foi até a partida dele, né? E o Bogeia, acho que um dos méritos do grande professor é descobrir potencialidades nos seus alunos, né? E ele descobriu que eu era revisor, né? Ele confiou a mim
a revisão dos textos dele e uma segurança, ainda no primeiro ano do curso de letras, né? Uhum. E assim ele dizia que eu era melhor de vírgulas do que ele. Sim. E foi um pontapé inicial, depois eu fui me aperfeiçoando, né? A fazer parte do catálogo da editora Pacatatu tem a ver com a minha atividade como revisor, porque em 2003 o Bogé já estava morando no Espírito Santo e ele publicou neste ano o Bandolim do Diabo, que é um ensaio sobre o Dalcídio Jurandir, no qual eu apareço como assistente de pesquisa e tudo, né? E como ele estava lá, quem ficou mediando isso tudo, acompanhando a evolução do livro, a preparação do livro, fui eu. E paralelamente a esse trabalho com o livro do Bogéia, eu também cuidei da revisão do Visagens e Assombrações de Belém. Sim. Né? Esse foi o ano também da edição deste livro pela Pacatatu. E aí depois, casualmente, né, o Maia, que era um dos sócios, né, originais da Pacatatu, perguntou se eu não conhecia ninguém que tinha um trabalho sobre o Inglês de Souza para publicar. E eu tinha meu TCC, que foi o Inglês de Souza em todas as letras, né? E esse foi o meu primeiro livro. Só como o revisor ajudou o surgimento do autor. Sim, e de lá para cá eu venho desenvolvendo essas atividades paralelas. Ajuda muito quanto à qualidade da escrita, porque eu consigo me desprender de tal forma que eu leio o meu texto sem levar em consideração de que é o meu texto. Então eu consigo ver coisas, tanto que eu acho que eu sou o único autor que eu conheço que revisa o próprio texto, né? E faz essa loucura, porque às vezes a gente não lê o que está no papel, lê o que está na cabeça, né? Então eu consigo esse afastamento por conta de uma prática muito constante e permanente. E outra coisa que o revisor ajuda o autor é porque todo o trabalho de revisão, especialmente desses autores que eu reviso com mais frequência, como o Vicente Salles, por exemplo, é um trabalho de pesquisa. Então sempre eu acabo aprendendo muito, muito, muito. E tudo aquilo que agrega a nossa formação leitora se desdobra também para a atividade como escritor. Né? Então é indissociável a colaboração dessas mútua entre essas múltiplas identidades que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? De leitor, de pesquisador, de escritor, de revisor e de professor também, né? Porque às vezes a gente escreve alguns trabalhos que são simplesmente intervenções pedagógicas. É verdade. Então, o que nós acabamos percebendo é justamente isso. E quem conhece pessoalmente o Paulo, convive com ele, seja no aspecto pessoal, seja profissional, percebe o quanto tu és esta pessoa multifacetada e que, ao mesmo tempo, demonstra essa coerência, essa amplitude, essa solidariedade. Eu, como professora de língua portuguesa, revisora também, vivo isso e desde agora já agradeço. Não, essas coisas são muito importantes e é legal assim que o aluno, por exemplo, você como professor, o aluno sinta que você tem um olhar diferente. Eu falo para os meus alunos, gente, eu não vou tratar vocês como estudantes, eu vou tratar vocês como escritores. Então, por favor, me tratem como um leitor. Eu sou um leitor exigente. Aí já aumenta a responsabilidade, né, no sentido de não escrever qualquer bobagem, né? E alguns levam isso ao pé da letra, outros nem tanto, mas também por conta do nível em que se encontram, né? Estão em processo de formação leitora. E é importante a gente ser rigoroso, e rigoroso com a gente, inclusive, nas sugestões, nas considerações. E nesse sentido, o que eu faço com os meus alunos é a mesma coisa que eu faço com os escritores, eu reviso. Isso mesmo, porque além de todo este trabalho na editora, na pesquisa, o Paulo também faz com que os seus alunos sejam autores responsáveis pela divulgação da Amazônia, do Pará, e há publicações na editora Pacatatu que você pode consultar e aproveitar esse trabalho maravilhoso e, de certa maneira, empoderador da escrita dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, algo tão necessário para a nossa realidade. Paulo, pesquisador, professor, autor e todas as demais atividades que você desenvolve, todas muito voltadas para a perspectiva da Amazônia, tanto que publica em uma casa editorial com este perfil. É isso mesmo? Você se preocupa com essa perspectiva da identidade amazônica? Essa é uma preocupação que eu acho que tem que ser
de todos nós, né? E a identidade, na verdade, as identidades, né? Inclusive, como pesquisador da Amazônia, tenho outras identidades, né? Eu canto a nossa aldeia, sim, mas eu também tenho um diálogo permanente com o mundo, né? Isso aparece refletido no conjunto de publicações, né? No momento, por exemplo, na editora, tem disponíveis alguns que são muito representativos, né? Do Inglês de Souza, ó. Contos Selecionados do Inglês de Souza, foi o segundo livro que eu publiquei, né? Aí do Inglês de Souza também, Literatura e Erotismo, que é um estudo sobre 2 contos do Inglês de Souza. O Inglês de Souza é carro-chefe, né? Esses 7 ensaios sobre literatura tem, assim, é um conjunto de artigos que eu fui fazendo e resolvi juntar e fiz o livro. Né? Aqui tem ensaios sobre o Inglês de Souza, um sobre o Inglês de Souza, sobre o Bruno de Menezes, Olha a Amazônia, sobre o Abiguar Bastos, mas em compensação também tem estudos sobre Guimarães Rosa, tem estudos sobre Milton Atum, né? O Machado de Assis aparece aqui, neste outro livrinho, que é um ensaio sobre a cartomante, e aqui é um lance de ser também um objeto de arte, né? Ele foi feito do tamanho de uma carta de tarô, né? Então aqui olha o Machado de Assis, né? Aqui neste livro, leitura de 3 poemas infantos juvenis, são autores que não são paraenses, Manuel Bandeira, Henriqueta Lisboa e a Cecília Meirelles, né? São poetas que eu admiro pra caramba, não são daqui, embora eu tenha os meus queridinhos aqui, né? Então é o diálogo entre a nossa aldeia e o mundo, como eu disse. E o mundo aparece de modo muito mais destacado aqui neste livro, Mito e Educação, Mitologia Grega na Sala de Aula, que é uma leitura de episódios do cotidiano educacional a partir de episódios da mitologia grega. Um negócio muito interessante que eu recebi um prêmio na Academia Paraense de Letras em 2015. E aqui um autor que eu admiro muito, que é o Ildefonso Guimarães. Esse aqui é um livro de ensaios. São 3 ensaios. Um do Bogeia, que foi o grande leitor do Ildefonso, me apresentou o Ildefonso, e apresentou o Ildefonso para mim. Né? Um meu e o outro do Paulo Nunes, que é um nome fundamental aqui nas nossas letras, dono da cadeira de literatura da Amazônia, na UNAMA, professor da UEPA e autor de livros fundamentais, não só na pesquisa, mas também esteticamente falando, né? Um poeta maravilhoso. E aqui um outro livro sobre um autor naturalista, que é o Marques de Carvalho, contemporâneo do Inglês de Souza e tudo. Então, como tu vês, Silvia, esse daqui é uma parte da produção, né, e é um conjunto que tem muito da cor local, mas que também não se resume à cor local. Mesmo quando eu abordo um autor regional, o diálogo com autores de fora é permanente, e isso engrandece as possibilidades de leitura, mostra que esse autor não é uma ilha, ele está conectado com um universo muito mais amplo do que o nosso recorte específico, geograficamente falando, culturalmente falando. Com certeza. Então, essa perspectiva desses autores nossos e analisados pelo olhar de alguém que vive a nossa realidade, você como pesquisador, com certeza tem o seu valor e precisa ser reconhecido, não é? Tanto que Paulo é um autor, pesquisador também muito premiado, e isso nos enche de orgulho. Eu entendi essa sua perspectiva de uma identidade local, só que iluminada também por outras experiências e que se relaciona com o que vem de fora. Mas, inevitavelmente, é uma coisa só nossa. E será que agora podemos falar de outra coisa que é muito importante para ti, que é justamente o imaginário? Sim, Silvia. Esse ser nosso sempre é muito relativo, porque também permite um trabalho de mitologia comparada, né? Então tem algumas publicações que valorizam esse imaginário, esse nosso lendário, esse verdadeiro traço cultural da nossa região, que são esses personagens, sejam os tradicionais, sejam também alguns surgidos e caracterizados como lendas urbanas, por exemplo. E aí, para isso, tem um conjunto de publicações, eu vou pegar esse montinho aqui, para falar um pouquinho, né? Então, em relação a esse tema, o primeiro livro que eu publiquei foi esse daqui, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. É o primeiro volume da série Lendas Amazônicas, é uma série planejada para 8 volumes, né? Até agora tem 2 publicados, né? E a gente vai publicando outras coisas também. Olha, o segundo é esse aqui, Anhanga, Curupira e Mapinguari, Protetores da Natureza. É um livro que, eu diria, neste momento em que
o Pará, Belém, de modo especial, é a sede da COP30 e o Curupira é o mascote desse evento de repercussão global, esse é um livro que seria interessante que as pessoas lessem para entender melhor o papel, o perfil, os múltiplos perfis do Curupira, né? Então, vai segurando, Silvia. Esses são livros para leitores mais experimentados, né? É um trabalho de pesquisa em que eu analiso com muita cuidado, mas também tem livros para leitores mais comuns, né? Leitores interessados nas histórias. E aí, com o trabalho do meu amigo Maciste Costa, que é o meu ilustrador, eu publiquei este outro aqui, Histórias de Cobra Grande. Tu és responsável por isso, né? Meter-te corda para que eu fizesse esse trabalho. Isso. E aí tem uma ilustração e uma história pequena, né? Então é uma leitura mais imediata. E para leitores iniciantes, leitores de qualquer idade, né, interessados pelo tema. Mas aqui inaugurou uma nova série, que é a série Lendas para Todas as Idades, cujo segundo volume, não é coincidência, né? É exatamente sobre o Curupira. Histórias de Curupira. São 10 relatos. Não são narrativas que eu criei, são narrativas que eu registrei conversando com o povo. Esse meu trabalho tem um perfil de sair do povo e é legal quando ele volta para o povo, né? Em forma de publicação. As 10 histórias de Curupira, de novo, com ilustrações do Maciste. E aí, Silvia? Permita-me fazer um comentário. Você mencionou o trabalho do Maciste Costa, maravilhoso. Então, a sua letra, a sua pesquisa são encantadoras, mas vale a pena também conferir as ilustrações do Maciste. É um trabalho que potencializa o meu texto, sabe, Silvia? Dá um outro ar, inclusive não só nessas publicações que eu te mostrei, mas, por exemplo, na história da Loira do Banheiro. Eu acho que dos livros infantos juvenis que eu publiquei é o mais famoso, né? Porque a Loira do Banheiro é uma lenda que existe em todo lugar, né? Sim. E aqui eu costurei uma versão que é composta por fragmentos de relatos dos meus alunos. Quando eu dava aula no ensino fundamental menor, no colégio Celina Anglada, os meninos pediam para eu contar a história, eu contava, mas sempre aparecia um engraçadinho com um novo detalhe. Eu fui costurando no enredo, da estrutura que eu tinha, as falas dos meninos. Tanto que é um trabalho que tem 2 histórias. A história dos meus alunos, reunidos no intervalo, e aí a segunda história é a história da Loira do Banheiro, que eles vão contando, né? E as ilustrações do Maciste deram uma potencializada nisso, né? Aqui, Festa no Cemitério é uma história que eu adoro, tanto que eu coletei lá em São Sebastião da Boa Vista, e assim, adorei, resolvi fazer um livro só com ela, né? Que é uma história sobre o Dia de Finados, estamos às vésperas do Dia de Finados, né? Isso. E tem aqui este livro, Silvia, A Lenda da Cobra Norato. A Cobra Grande é uma personagem que tem tudo quanto é canto na Amazônia. E aí, nas minhas pesquisas, eu localizei um monte de informações a respeito de uma cobra específica, que é a Cobra Norato. E aí eu resolvi pensar recortes daquele primeiro livro, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, e costurar outros elementos que eu fui encontrando depois da publicação para fazer este novo livro aqui, A Lenda da Cobra Norato, entre a letra e a voz, né? E aí, na esteira dos protetores da natureza, ficou de fora esse daqui, que estava programado para aquele livro, mas eu tirei porque os livros começaram a transitar na escola. Sim. Daí esse personagem, o Ataíde, eu coloquei uma lenda obscena porque ele está fora de cena, isso quer dizer obscena, né? Fora de cena no livro para o qual ele havia sido planejado, e obsceno, porque é obsceno mesmo, né? Um personagem que tem uma característica física nada sutil e que age contra aqueles que atuam em desfavor da natureza de uma forma muito brutal, né? Uma violência de caráter muito íntimo, né? Sim. O pessoal, quando for ler o livro, tem um vídeo no meu canal que eu faço com menos descrição, né? Um comentário a respeito. E aí, aproveitando o embalo dessa repercussão a respeito das lendas, eu publiquei este outro livro, Cidade Visível, que é a respeito da série da Netflix, Cidade Invisível. Por que é Cidade Visível? Porque aqui eu explico o perfil dos personagens, eu mostro o que procede, o que tem a ver com a lenda, com as variações da lenda, e o que tem a ver com a licença poética, que é um direito do diretor, né, da produção. E aí é um livro que é muito interessante, em que eu apresento, praticamente uma cartografia das lendas que aparecem lá nessa série, que aí não se restringe à Amazônia, né? Tem lendas de outras regiões. E aqui, esse daqui é um xodó, porque
aqui a gente conecta, né, esse meu interesse pelo imaginário e aquilo que eu tratei antes, que é o meu interesse por fazer os meus alunos escreverem, né? Sim. Este livro, Lendas e Assombrações, produção de estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Augusto Meira, é um livro que eu organizei que tem relatos colhidos pelos meus alunos. Alguns desses relatos não foram colhidos, foram registrados, porque eles são os protagonistas do negócio que aconteceu, e em alguns casos foi um avô, foi uma avó, um tio, a mãe que contou, e assim é muito, muito gratificante poder, olha, tem as ilustrações que eles fizeram, proporcionar a esses meninos essa experiência de ter um livro lançado. Acho que de tudo o que eu faço, por exemplo, os livros que eu publico, que eu assino como autor, tem um sabor muito especial, tem, mas dependem basicamente de mim e do meu editor, né? Do Armando aqui, Armando Alves, da editora Pacatatu, né? E esse daqui não. Depende de uma conjuntura assim quase astrológica que favoreça a publicação, porque prescinde de recursos, prescinde de mobilização dos meninos, né? Então essa é uma coisa que me deixa muito muito orgulhoso de ter conseguido fazer, né? E sair com o selo da Pacatatu, nós já fizemos um livro anterior dos meninos, saiu com o selo da editora pública da Alcides Jurandir, 8 Lendas Paraenses, e foi importante também, e que se desdobrou neste outro livro, do qual, como eu disse, eu tenho muito orgulho, porque a experiência de ver a felicidade dos meus alunos no lançamento, eles que autografaram o livro, assim, foi muito importante, as famílias emocionadas, ex-alunos visitando a escola para autografarem os livros, foi maravilhoso. Né? E tem outras publicações também, que esgotadas, inclusive. Sim. Aqui na Pacatatu tem os 10 Lendas Amazônicas para Crianças, é um livro que está esgotado. A gente pode, de repente, pensar na possibilidade de uma reimpressão. Sim. É um livro que chamou muita atenção. Algumas dessas histórias foram selecionadas e pediram autorização, obviamente, para aparecer no projeto da SEDUC, que é o Alfabetiza Pará. Então isso ajudou a repercutir bastante o trabalho, né, a divulgar e tudo mais. Tanto que o pessoal corre atrás do livro até hoje, porque quer ver as histórias todas, né? São 10 lendas, e então foi um livro muito bacana de fazer também. É um outro público, né? As crianças. E com uma outra natureza, ali são recriações, né? Eu brinquei com os enredos, né? Coloquei nome de amigo nos personagens, você sabe disso? Sim, conheço essa história, eu conheço. E aí é um outro sabor, né? Então eu fico brincando, experimentando com as coisas. A palavra não tem limites. Isso mesmo, e é muito, muito compensador, já falando a partir da experiência dessa família que acaba sendo a editora Pacatatu, essa intenção, e é motivo de alegria sempre ver essa materialização de sonhos, e os teus sonhos também inspirando novos autores que vão falar de nós para o mundo. Paulo, como autor que escreve a Amazônia, eu imagino que tudo que se relaciona à Amazônia, seja numa perspectiva local, seja numa perspectiva internacional, lhe interessa. Como você bem sabe, estamos vivendo a COP30 em Belém do Pará. Você acha importante a realização de um evento como esse? Olha, Silvia, a importância de uma conferência do porte da COP30 é inegável, né? A gente já começa a ver na cidade, apesar de críticas, evidentemente, sempre há críticas, uma melhoria em relação à estrutura, né? Mas eu acho que tem que ter um benefício que vá além do aparente. Um deles é o reconhecimento de que aqui há gente e que aqui há uma cultura viva, pulsante e muito relevante. Por isso eu acho que a escolha do Curupira, por exemplo, como mascote da COP foi muito pertinente. Ele é o nosso principal protetor da natureza, embora eu acho que é uma escolha que esteja um tanto quanto apagada na sua concretude, porque, por exemplo, vamos pensar num outro evento de dimensão global, uma COP, vamos pegar a Copa do Mundo. Olha, tem um mascote da Copa vendido, aparecendo em tudo quanto é canto, de tudo quanto é forma. Nessa altura do campeonato, na COP, a gente deveria ter Curupira em tudo quanto é esquina, a gente deveria ter Curupira vendido como souvenir para
os turistas, para as pessoas que vêm de fora, né? Isso deveria estar impresso de tal forma na identidade do evento que, assim, as pessoas levariam a imagem do Curupira consigo, né? Então, essa é uma crítica a considerar, né? Agora, que foi pertinente a escolha, foi, né? E aí eu espero que os debates sejam produtivos, que a população não fique apartada disso e que aquilo que ficar determinado nessa nova conferência seja levado adiante e não seja simplesmente um conjunto de anotações, um conjunto de discursos, porque a partir daquilo que a gente vê nas narrativas e tudo mais, nós precisamos realmente de uma postura mais incisiva, no sentido de tornar concreto os cuidados com o meio ambiente, porque senão, aonde é que a gente vai, né? Esse seu comentário é muito importante e relevante. Eu acredito que quem nos assiste, talvez que ainda não tenha até sabido que o Curupira é o mascote da COP30 em Belém do Pará, tenha se surpreendido. De fato, todo mascote, toda identidade visual por meio das cores de qualquer evento marca esse evento. Mas você acha que é possível, de fato, isso acontecer no nosso dia a dia? Por exemplo, o Curupira ir para além da COP, estar no nosso dia a dia, nesse sentido da identidade, da representação? Essa possibilidade existe sim, Silvia, e parte de uma consciência, inclusive no âmbito da educação, lá no colégio onde eu trabalho, no Colégio Augusto Meira, uma escola pública que completou este ano 60 anos de história. Nós temos atividades voltadas para a educação ambiental e correlacionada com temas do imaginário. Sim. Tanto que nós participamos de alguns eventos preparatórios para a COP ao longo desse período todo, e em que nós levamos o nosso mascote. A nossa assistente social, Zilma Ferreira, é artesã, ela fez um curupira de crochê desse tamanhão assim, e para onde a gente vai, a gente carrega aquele curupira, fica lá no centro das nossas exposições. Sim. Então, essa é uma atitude pequena, mas que já é uma forma de resistência em relação a esse apagamento do personagem, né? Então, se todo mundo fizesse algo parecido, o Curupira ia aparecer bastante, né? Esse é um dos personagens mais antigos em termos de registro. O Anchieta já havia registrado isso no século XVI, né? E de lá para cá ele continua persistindo na série Cidade Invisível. Ele é um personagem central na primeira temporada. Então o Curupira está sempre... É um personagem muito conhecido, mas que não está tendo o seu devido valor aqui no que diz respeito a essa função como mascote da COP. E aqui eu não estou fazendo nenhum discurso contra a COP, pelo contrário, estou fazendo um discurso em favor do Curupira. Essa aqui é a questão, né? Sim, eu acredito que a partir deste comentário, que nós possamos, enquanto amazônidas, ou mesmo aqueles que se encantam pelo nosso imaginário, que possam ir além e trazer para além da COP essa experiência no nosso dia a dia, esse olhar sensível para a nossa experiência amazônica. E por falar em olhar sensível, Silvio, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abração para os meus alunos, meus companheiros de trabalho lá do Augusto Meira. E também um abraço para o nosso Curupira. Muito bem, uma boa lembrança. Paulo, além de toda essa produção rica do imaginário, das lendas, da pesquisa acadêmica, há uma outra forma dos que nos acompanham pesquisar seu trabalho, conhecer sua produção, sua vida? Olha, Silvia, em relação à produção escrita, existem revistas eletrônicas em que eu publiquei vários artigos, né? Mas também tem as redes sociais. Dentre essas todas, eu utilizo o Facebook para divulgar pontualmente uma coisa ou outra, a mesma coisa no Instagram, mas a principal que eu utilizo para realmente usar como uma extensão do meu trabalho como professor, pesquisador, escritor e leitor é o YouTube. Aí tem um canal, que é o meu nome, né? Canal Paulo Maués Corrêa. Lá tem aulas de língua portuguesa, tem lives a respeito de leitura, tem conversas com escritores. A Silvia já está acostumada a aparecer lá, sempre a gente conversando com o Tiese, né?
que é um nosso amigo muito querido, que tem vários trabalhos publicados, a gente é revisor, nós dois somos revisores dele e tal. Então, é um espaço que é muito plural, tem muito conteúdo para quem se interessa por lendas amazônicas, de literatura da Amazônia. Eu diria que é um espaço fundamental, porque, como eu disse, é uma forma de potencializar o meu trabalho como pesquisador. A princípio eu tinha muito preconceito em relação a ter um canal, as pessoas me cobravam e tudo, mas eu dizia, gente, eu gosto de ler, de escrever, não tem nada a ver. Mas com a pandemia, acho que isso foi uma coisa positiva, dentre as poucas positivas desse período terrível que nós vivemos. Com a pandemia eu tive a necessidade de ter um ambiente para interagir virtualmente com as pessoas, aí que surgiu o canal, e foi um achado, porque, como eu disse, potencializou aquilo que eu faço com os livros, né? Então as pessoas podem acessar, se inscrever, né, lá no canal Paulo Maués Corrêa, tem coisa de montão. Até presepada também, contação de histórias. Muita coisa engraçada, muita partilha. Então, justamente, se você for procurar o Paulo nas redes sociais, principalmente no YouTube, você vai viver também essa experiência de família, de acolhida, de entendimento. Então, siga Paulo Maués nas redes sociais. Agora, precisamos sair da toca, voltar para a vida real, mas, com certeza, muito cheios agora de conhecimentos, muitas dicas, e, principalmente, reafirmar a amizade com Paulo, a alegria de tê-lo na Casa Editorial Pacatatu, e a partir daí seguir nesse nosso relacionamento, nas conversas, outras que teremos com certeza sobre outros trabalhos, a previsão de muitos lançamentos. Então foi uma alegria, reforço a alegria de lhe receber aqui. Silvia, eu que gostaria de agradecer pelo convite, falar da felicidade de bater esse papo contigo aqui e num ambiente da Pacatatu, né? Sentir o cheiro dos livros, né? Acho que é uma atmosfera diferente, é um sabor diferente. E eu estou muito feliz de ter vindo e espero que as pessoas também gostem de assistir e que visitem a Pacatatu, seja virtualmente por meio do site, seja aqui presencialmente na livraria da editora, porque se há um pedacinho da Amazônia que se transformou em papel, esse pedacinho está aqui. Acho que não é nem um pedacinho, é um pedação, né? Muita história. Uma das especialidades, acho que a maior especialidade da casa é a Amazônia, né? Então aqui você vai encontrar autores importantes, livros sedutores e muito, muito, muito conteúdo a respeito da Amazônia. Muito Gratidão, bem. Silvia, pelo convite. Nós que agradecemos. Estou muito feliz. Agradecemos também por estar conosco e seguiremos até o próximo Na Toca. Editora Pacatatu, bons autores, bons livros.